Olá, eu sou Luciana Direito, do Ministério de Cura e Libertação, do Grupo Vinde Verde, no Rio de Janeiro. A gente se reúne toda segunda-feira, às 19h30, no Colégio São Paulo, em Ipanema. Venha um dia participar, você vai adorar. Hoje, nós vamos escutar a nossa queridíssima Teresa Arruda. Teresa, que há mais de 35 anos, com todo o amor, vem ministrando cura interior por todo esse Brasil. Ela, que é fundadora da comunidade Jesus Vive, vai hoje nos falar sobre o perdão. O perdão, esse sentimento libertador e transformador, essencial para o nosso caminho da cura interior. Vamos abrir os nossos corações, deixar que o Espírito Santo nos invada para ouvi-la com todo o amor. Venha conosco. Hoje eu queria falar a vocês um pouquinho sobre o perdão. O perdão que Jesus dizia quando passou aqui nessa terra: perdoa os teus inimigos. Todo mundo achava que Jesus estava um pouquinho doido, né? Como é que vamos perdoar o inimigo? Mas hoje a ciência está mostrando que muitas vezes a gente é curado através do perdão. Hermógenes já dizia como é longo o caminho, arda a caminhada para quem não quer andar. O perdão nos faz paralisar, nos faz andar a passos largos para Jesus. Olha, quando a gente nasce, a gente percorre um caminho até chegar à nossa data da partida. E nesse caminho a gente vai semeando mágoas, ressentimentos, ódios, rancores. E desse semear nosso, brota o quê? Brota as doenças, brota as enfermidades, brota os medos. Vai botando toda a série de coisas que amarguram e tira a nossa felicidade, a nossa saúde. Eu trouxe aqui para vocês verem o que a ciência está falando que a falta de perdão faz através de nós. Isso não sou eu que falo não, hein? Eu tirei de um livro, viu? A irritabilidade. A pessoa que é muito, que não perdoa, a pessoa que tem mágoa, ressentimento, é uma pessoa que tem muita irritabilidade. Ela também sofre de amargura. Isso eu tirei do livro, gente. De um livro. Sofre muito. É uma pessoa amarga. Uma pessoa que não tem alegria. Ela também, eu trouxe vários para você ver, são muitos, gente, mas senão eu ia passar a tarde toda aqui falando para vocês. É uma pessoa revoltada. Revoltada. É uma pessoa que tem uma tristeza. De vez em quando vem aquela tristeza, não é uma pessoa feliz, não é uma pessoa alegre. É uma pessoa cheia de medos. Olha, a gente quando na cura interior, a gente pergunta aqui, quem é que tem medo? Metade da turma lá da igreja levanta a mão. E você vai contar, todas elas têm uma falta de perdão, ou uma falta de perdão ao pai, ou à mãe, ou ao marido, ou à irmã, alguém dentro dela, ela precisa perdoar. E nós vemos maravilhas quando esse perdão vem à tona. E essas doenças todas, esses problemas todos, causam o quê? Em nós, doenças. Olha aqui, os psiquiatras viram. Gente, até fui lá dentro procurar agora uma receita que eu recebi de um psiquiatra. A coisa muito mais engraçada, eu não achei. Dizia assim, Teresa, uma cura de perdão uma vez por semana. Ele não estava conseguindo ajudar o paciente dele. Então, estava querendo que eu ajudasse, ajudando o homem a perdoar, porque ele via que todos os problemas dele era falta de perdão. Você vê como a ciência está ao lado de Jesus. Jesus não conhecia nada de psicologia, nada dessas coisas, mas Jesus já falava sobre o perdão. Perdoar teus inimigos. Era para perdoar, para você ter uma saúde melhor, para que você tivesse uma vida melhor. Ele estava falando para nós isso. E qual é o remédio, gente, para isso tudo que a ciência constata agora? É o perdão.
Olha, vocês veem que coisa mais linda. Através do perdão, você tem paz, você tem harmonia, você se sente bem com a vida. Olha, eu queria falar uma coisa para vocês. A ciência mostra, eu até vou ler, eu trouxe aqui escrito, eu vou ler, hein? A ciência mostra que você faz, o que você faz quando você guarda mágoa e ressentimento dentro de você. O mal que você faz a você mesmo. É um mal tremendo que você está fazendo a você. Uma vez, eu vou contar um caso, que eu sempre gosto de contar casos. Havia uma senhora da alta sociedade, que o marido dela abandonou-a por uma mocinha, metade da idade dela quase. E foi com ela viajar para a Europa, com essa moça. Então ela desenvolveu um câncer no cérebro. O câncer é a tristeza das almas. Eu já vi tanta gente curada de câncer, gente, através do perdão. Essas pessoas são curadas de câncer. E eu dizia para ela, meu amor, você tem que perdoar teu marido. Perdoar o que ele está fazendo, vivendo com a outra. Ela disse, eu não consigo perdoar. Olha, disse um nome que eu não vou repetir. Eu não consegui perdoar aquele. Eu disse, então, minha filha, eu não posso fazer nada por você, você continua com teu câncer. E eu falei para ela uma coisa, você acha justo? Ele está lá no bem bom na Europa, passeando com ela, e você aqui no Brasil sofrendo de câncer. Você acha bom? Fazendo quimioterapia, sentindo dores. Você acha isso justo? Deixa de ser boba, menina. Você tem a arma na tua mão, que é pedir a Deus para te dar o perdão. E ela relutou, quando ela começou a orar com a gente, pedindo que Deus perdoasse. Não o marido dela, mas a gente perdoar as coisas que o marido dela estava fazendo, os atos do marido. Ela ficou curada do câncer. Os médicos ficaram de boca aberta. Gente, eu estou contando isso a vocês, porque eu já vi tanta gente levantar de cadeira de roda. Já vi tanta gente paralítica andando. Porque a ciência está mostrando que a mágoa, o ressentimento e o rancor, ele tira toda a alegria interna da pessoa. Eu queria ler para vocês, e que diz assim, olha, o médico já falou, a nossa saúde mental depende de nossa capacidade, dos nossos relacionamentos com os outros. Olha o que eles falam. Está aqui, escritinho, que eu trouxe para vocês lerem. E Jesus falou uma coisa muito séria. Amai-vos uns aos outros. Não foi isso que ele disse? Amai-vos uns aos outros. E nós esquecemos disso, de amar o outro. Muitas vezes a gente quer odiar uns aos outros. E nisso a gente perde a alegria, a gente perde a paz, a gente perde a saúde. E a gente entra nesse caminho que Jesus disse, eu sou o caminho, sem conhecer a paz que Jesus quer nos dar ao nosso coração. Gente, eu queria mostrar a vocês o que significa perdoar. O que significa a palavra perdoar? É deixar de atribuir culpa ao outro. Você, quando perdoa, você deixa de atribuir culpa ao outro. No Antigo Testamento, a palavra perdoar, perdão, significava deixar de levar fardos. Quer ver como é que eles falavam? A palavra perdão é ser aliviado do peso de um fardo. Eu achei isso lindo, né? Você ser aliviado de um peso de um fardo. Qual é o fardo? São as doenças, as amarguras, as tristezas. Isso vai fazendo com que você sinta um peso muito forte na tua vida e te tira a alegria, te tira a paz, né? Te tira... No Antigo Testamento e no Novo Testamento, eles falam uma coisa muito linda sobre o perdão. Dão dois testemunhos sobre o perdão, que eu achei lindo e trouxe para vocês aqui. Em 2 Coríntios, ele fala sobre o São Paulo. Sabe, eu vou ler o que São Paulo diz, que ele dá
Está em 2 Coríntios, se vocês abrirem, vocês vão lá ver. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites. 3 vezes fui fustigado com varas. Bateram nele com varas. Uma vez eu fui apedrejada. 3 vezes o barco que eu estava naufragou comigo. Eu quase morri. Eu tive falsos irmãos, esses falsos irmãos, que diziam que eram meus irmãos, meus amigos, mas me traíram. Olha que Paulo fala. Eu tive trabalhos, fadigas, passei fome e sede, frio e nudez. Se vocês olharem, forem lá em Coríntios, vocês vão ver 2 Coríntios, que isso que eu estou falando é verdade. Imagina, gente, Paulo passou por tudo isso, mas na sua humildade, quando ele conheceu Deus, quando ele viu a maravilha que é caminhar nesse caminho com Jesus, ele perdoou essa gente toda. Ele perdoou. Olha que coisa mais linda, né? Eu acho muito difícil, cada um de vocês que estão aí me ouvindo, ter passado tudo isso que Paulo passou. Não passou nem metade, já está cheio de mágoa e ressentimento. E no Antigo Testamento nós vemos José. Olha aqui, vocês sabem bem o que é a história de José? Ele foi vendido pelos irmãos dele. Olha só, vendido pelos irmãos. Gente, não é fácil, os próprios irmãos dele. Por mercadores. E esses mercadores revenderam José para ser escravo. A mulher de Potifar andou inventando coisa da vida de José. Calúnias dele. Vocês sabem bem isso. Ele foi jogado nas masmorras lá e ficava coitadinho lá nas masmorras. E o que José fez? Ele foi dado como morto para os pais dele, o pai dele. O pai dele achava que ele já estava morto, porque os irmãos disseram que ele tinha morrido. E quando José casou e teve o primeiro filho, você sabe qual é o nome que José deu ao filho dele? Manassés. O que significa Manassés? É esquecer. É esquecer. José esqueceu tudo aquilo que ele passou. Perdoou o irmão que ajudou, você sabe a história, né, dos irmãos depois. Gente, a Bíblia mostra duas pessoas, no Antigo e no Novo Testamento, que conseguiram perdoar, que conseguiram realizar aquilo que Deus quer e espera de nós. Olha, gente, eu vou ler mais ou menos de novo o que a ciência diz. Quando somos humilhados, feridos, machucados pelos outros, nossos sentimentos são feridos. Os nossos sentimentos são feridos. Aí você fica revoltado. Mas qual é o remédio? Deus nos deu um remédio, gente. Sabe qual é o remédio, gente? Eu vou falar bem bonitinho para vocês. É o perdão. É o perdão que nos alienta. É o perdão que nos liberta. É o perdão que nos bota em pé. É o perdão que nos faz andar nesse caminho que é Moge já dizia, como é grande e árduo o caminho para quem não quer andar. Mas quando a gente perdoa, a gente dá passos largos para conseguir andar nesse caminho. A gente não semeia mágoa, ressentimento, ódio, para não depois receber, que nascer em nós a tristeza, a mágoa, os ressentimentos, as doenças. A gente semeia uma palavrinha muito escrita, amor, que é significado de perdão. Amém. Aqui eu tenho a Marisa do meu lado, que eu gostaria que ela desse testemunho dela. Para vocês verem, eu podia dar muito testemunho a vocês,
Mas vocês vão dizer assim para mim, a Tereza está dando muito testemunho, mas eu queria ver um vivo, um testemunho vivo, de uma pessoa que já viveu esse perdão e que você já viveu junto com ela esse perdão. Eu gostaria que ela falasse agora sobre esse perdão que ela viveu. Fala, Marise. A minha história começa com uma rejeição. Uma criança que não foi desejada, uma criança que não recebeu a visita do pai quando nasceu e que foi criada pelos avós. E que durante a fase intrauterina, ela vivenciou toda essa rejeição. E nós sabemos que durante o período intrauterino a criança sente tudo, né? E eu então já nasci muito doente. Aquilo que a Tereza estava falando das doenças, porque a falta de perdão minha já aconteceu desde pequenininha. Fui ficando doente, até que, vivendo com os meus avós, claro que eu vivia com os meus avós, mas participava da vida dos meus pais. Mas todos os momentos que eu me lembro de estar junto deles, principalmente junto do meu pai, eram muito difíceis, muito difíceis. Até que eu fui me casar, eu queria muito ter uma casa. Não, mas Marisa, escuta bem. Você, quando era criança, teve muita doença. Você muita. Quer explicar aí tanta Muita doença. Eu tive todas as doenças que as crianças passavam com uma vacina, passavam. Para mim nunca foi assim. Eu sempre tive que ser internada, a bronquite asmática comigo sempre teve que ter balão de oxigênio por perto, tinha sempre que ter uma respiração boca a boca, porque eu sempre perdia o ar, era muito difícil, estava sempre morrendo. Eu nasci morrendo. Você não teve pneumonia? Muitas. Foi muito difícil. A coqueluche sempre era aquela que me levava para uma medicina experimental, porque desencadeava tudo desencadeava tudo. Eu sempre nasci morrendo, porque a falta de perdão era essa. Eu tinha muita mágoa de ter sido rejeitada desde o meu útero materno, então eu já nasci doente e foi assim uma vida inteira. E desejava muito ter a minha casa, porque a maior parte da minha vida, do meu dia, era junto dos meus avós, com tantos netos, até que eu me casei. Mas antes, Marise, você conta o que você aprontou quando era jovem. A verdade. Quando eu fiquei adolescente, tudo que eu queria era agredir, principalmente meu pai. Então, todas as oportunidades que eu tinha de ficar perto dele, sábado, domingo, eu aprontava. Então, uma moça naquela época, pegar um cigarro e fumar na frente das pessoas, dos familiares, era o horror. Eu fazia questão de pegar o cigarro que era dele e fazer na frente de todo mundo, pegar e fumar. Aquilo era um assinte. Eu fazia questão de botar a saia mais curta que tinha, a bota mais alta, de cano mais alto, e dançar e fazer bastante coisa de pura agressão, para que meu pai continuasse me agredindo. Então era uma coisa de revolta, muita revolta, que depois... Que eu falei aqui que tinha, né? Era pura revolta, pura rebeldia, era assim, e com isso ele se afastava mais de mim e eu agredia. Até que eu me casei. Eu fui morar na casa da minha sogra e eu não tinha minha casa. E tudo aquilo que eu tinha sonhado não aconteceu. E aí eu fui adoecendo. Só num ano, naquela época, eu com menos de 30 anos, tive 4 pneumonias e tive uma paralisia no meu lado direito todo. Fiquei totalmente paralisada, tive tratamento neurológico e, graças a Deus, não fiquei com sequela.
Mas Vocês veem aí, como a Marisa está falando, as sequelas da falta de perdão. Tudo isso, ela tinha uma mágoa tão grande do pai, de ter sido rejeitada, de quererem abortá-la, que ela entrou nisso. Quantas doenças, gente, vocês estão vendo? Todas. Então, o que os médicos estão constatando, que a gente falou aqui, é uma realidade. É uma realidade. E depois, quando eu fui viver junto da família inteira do meu marido, eu vivi tudo isso outra vez, porque eu não estava na minha casa, eu estava na casa da minha sogra. E onde eu, até com os meus filhos, eu tinha que ouvir tudo aquilo que ela queria que eu fizesse, seguisse, os parâmetros e tudo que ela assim determinasse. E eu fui adoecendo, até que eu tive um primeiro câncer. Naquela época, 30 anos atrás, uma moça de 30 anos ter um câncer era muito difícil. E eu tive o câncer grau 3. Me deram 1 ano de vida. Eu tinha filho de 4, de 5 anos. E com 1 ano de vida, eu queria tudo. Menos que os meus filhos fossem criados pelos meus pais. Menos que os meus filhos fossem morar numa casa que não fosse deles. E eu só tinha uma certeza na vida. Só Deus pode me ajudar. Mas você foi um grupo de oração, não foi? Foi quando eu fui a um grupo de oração, naquela época, anos 80, 90, estava começando, a renovação tinha começado nos anos 70 e estava assim muito forte. E eu fui, a Tereza estava coordenando, estava fazendo oração de cura, e eu cheguei lá, já tinha sido mastectomizada, e cheguei lá muito mais preocupada em ter um performance, em estar arrumadinha. Mas quando ela disse, tem aqui uma moça que está muito doente, mas ela precisa perdoar o pai e a mãe. Quando ela começou a fazer essa oração, eu fiz tudo para me controlar, eu fiz tudo para me segurar, mas eu não consegui. Eu levantei da cadeira, foi num auditório ali atrás da Igreja Cristo Redentor, nas Laranjeiras, e comecei a gritar como eu nunca podia imaginar que um dia eu pudesse me comportar assim na frente das pessoas. E aí eu gritava num grito de libertação tão forte, tudo parou. A Laila, a Yolanda, a Margarida, todo mundo da comunidade Jesus Vive veio e começaram a rezar por mim. Tereza lá de cima do microfone, orem por ela, orem por ela. E eu então, depois que o grito começou a baixar, eu comecei a chorar e fiquei chorando por 3 meses. Não havia ninguém que falasse bom dia ou boa tarde para mim que não desabafe, eu não começasse a chorar. Era tudo motivo de choro. Eu chorava muito. Você vê que aquela criança que estava no ventre da mãe, que foi rejeitada, estava lá há 30 anos, gente. A mágoa, o ressentimento daquela criança. Você vê que explodiu naquele dia da oração. É muito bonito isso, ver que Jesus faz, né? E aí o médico disse, você não tem muita chance de vida, mas eu vou te dar uma possibilidade. Você pode fazer quimioterapia. Mas, então eu fiz 1 ano e 3 meses de quimioterapia. E fui vivendo e continuei viva. Passei de 1 ano. Mas a Marisa precisava perdoar, ainda estava com a falta de perdão ao pai e à mãe. Ela precisava, a gente estava sempre dizendo, Marisa, você precisa perdoar. Não vai ser a quimioterapia só. Depois daquele dia, eu nunca mais deixei de ir à missa todos os dias, nunca mais. Eu sempre fui de ir à missa com os meus avós, participava de grupo de jovem, mas a partir daquele dia, meu grito de libertação, eu passei a ir à igreja diariamente. E um dia eu fui para a comunidade a trabalho, até que aconteceu o segundo câncer. Nesse segundo câncer, o médico disse, não mais 1 ano, mas eu te dou 6 meses. Aí a comunidade começou a orar por mim, e eu pedia só uma coisa, para que
eu criasse meus filhos. Consegui passar pelo segundo câncer, até que... Aí você deu perdão, conseguiu passar pelo segundo. Eu fui através do perdão que ela através deu. do perdão. Eu consegui ajudar meu pai. Meu pai ficou com Alzheimer e pouca paciência as pessoas do dia a dia tinham com ele, porque as pessoas não aceitavam que ele tivesse aquelas dificuldades típicas da doença. Mas eu tinha, graças a Deus. Através do perdão. Através do perdão. Ela foi ajudar o pai. E nós nos uníamos muito, ele e eu. A gente tinha uma conexão. Eu aceitava que ele me chamasse de todos os nomes que ele me chamava, daqueles nomes das irmãs dele, e tínhamos uma conexão muito bonita. Até que ele faleceu, eu tratei de tudo, graças a Deus. E na terceiro câncer, o médico viu que tinha câncer em tudo. E por que ela teve terceiro câncer? Porque aí ela tinha que perdoar a sogra dela. Veja a história dela com a sogra. Eu tinha ido viver na casa da minha sogra. Então, tudo aquilo que eu tinha vivido na minha infância, na minha adolescência, eu estava vivendo num segundo momento, na minha maturidade com os meus filhos e meu marido. E era muito difícil, era muito difícil. E eu então tive esse terceiro câncer, e tinha câncer em tudo que era lugar no tórax, tanto é que eu não fui operada. Você teve metástase, né? 3 vezes. E aí eu fui operada e os médicos do INCA, que não deixam ninguém ir, Não, mas o que é que os médicos disseram que tinha que fazer? Que certamente eu não sairia da sala de cirurgia. Que tinha que tirar a costela, né? Tinha que tirar a costela, o coração ia ficar batendo artificialmente no lugar, ia ter um respirador para o pulmão, uma outra máquina, porque tudo estava comprometido. E se eu saísse da cirurgia, iam ter que complementar com muita carne do meu corpo para enxertar, porque as costelas seriam cerradas, porque também estavam comprometidas. E isso tudo tinha saído na radiografia, nas imagens, na mesa redonda lá no INCA. E quando a cirurgia terminou, eles disseram que eu não ia sair. Eles então perguntaram para mim que Deus era esse. Eu estava sempre com o meu rosário e eu então disse que era Jesus. Eu já saí da anestesia e eles disseram: tudo aquilo que a gente viu não existia nas imagens. O câncer que nós tínhamos visto nas imagens estava encapsulado em menos de 1 centímetro. Nós tiramos, e a cirurgia que estava sido prevista para mais de 9 horas não durou nem 2 horas. Não existe, você não terá necessidade de fazer nenhuma quimio, nem nada. Foi esse Deus que você tanto proclama que te curou e encapsulou tudo. E essa é a minha história. Sobrevivi. Mas ela também, porque a gente tem que sempre perdoar na vida, gente. Não é só um perdão que a gente dá. Muitas vezes, nesse caminhar, né, a gente encontra gente que machuca a gente, que fere a gente. E ela, novamente, já estava fragilizada. A sogra dela também machucou muito. Então, quando ela conseguiu perdoar essa sogra, hoje ela faz um trabalho bonito. Graças a Deus, graças a Deus. O que você faz hoje com a sua sogra? Eu cuido com muito carinho, eu faço tudo por ela, ajudo tudo que eu posso fazer por ela eu faço, e se Deus quiser, sempre farei. E assim a gente vai sempre pedindo a Deus que tenha misericórdia por ela, e peço sempre que orem por ela, e que Deus, nosso Senhor, tenha misericórdia por ela, e sempre vou ajudar. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pela bênção e por tudo aquilo que aconteceu na minha vida, porque me fez uma nova criatura. Amém. Amém. Você esqueceu de contar uma coisa. Contar o último câncer que você pediu lá pra gente, para você, lá na capela. O que Jesus disse para você? Jesus disse: eu estou curando a Marícia agora para que ela possa me servir. E olha ela aqui servindo a gente. Amém, é verdade, é verdade. Ela é meu braço direito, é secretária da comunidade. Então. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado. Então, qual é o remédio, gente, para isso tudo que vocês estão ouvindo? É o perdão. É o perdão. Perdão. Um beijinho para eles.